Imagine que você está estudando como dar vida a um ser. Imagine também que após muito tempo de estudo, noites mal dormidas, você descobre como dar vida a uma criatura. É isso que nós vamos ver na segunda e última parte do mangá de Frankenstein. Se você não viu a primeira parte, não é obrigatório que você veja, porque é uma história diferente dela, mas é interessante que vocês vejam para vocês conhecerem essa outra história do Junji Ito também. Se vocês gostarem desse vídeo, eu digo para vocês se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho, comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse mangá, dessa história. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa mostrando o Robert. Ele está indo numa exploração a navio para desbravar o Polo Norte, que ainda nessa época era um tanto desconhecida. Quando ele está conversando ali com o capitão, falando sobre esse sonho que ele tem de conhecer terras novas, de conhecer outras culturas, de ir para lugares que nunca foram descobertos antes, deixar seu legado marcado na história por isso, o gelo acaba meio que prendendo o navio, impossibilitando que eles façam qualquer coisa. O capitão daquele navio fala que eles não tem muita opção a não ser rezar para um dia aquele gelo derreter e eles conseguirem sair dali. Quando tá tendo todo esse burbúrio ali com todos os tripulantes daquele navio, eles veem que ao longe tem alguma coisa fugindo em uma espécie de trenó com lobos. Quando eles olham pelo binóculo, telescópio deles, eles veem que é uma coisa absurdamente grande. Eles não conseguem ver direito o que é, só que é uma coisa bastante grande. Mais tarde, o Robert está escrevendo cartas para sua irmã, falando sobre a viagem e tal. Quando ele está escrevendo essa carta para a irmã dele, alguma coisa acaba batendo no navio, e isso chama a atenção de todos os tripulantes para lá. Quando ele vai ver o que é aquilo, na verdade é um homem que está ali dessa vez. Aquele homem está bastante moribundo, eles falam para ele que se ele continuar ali daquele jeito, naquele estado, ele vai acabar morrendo. Então eles acabam levando ele para dentro do navio. Depois de 3 dias, aquele homem acorda, o Robert fala que ele ficou uns 3 dias desmaiado ali. Esse homem começa a perguntar o que aconteceu, que ele não lembra de nada e tal. E eles explicam que acharam ele ali, naquele lugar devastado, ele estava bem zoado. E o Robert ele fala que foi até uma coincidência, porque antes dele bater no navio deles, eles viram também outra pessoa indo embora. Esse homem fica surpreso e pergunta quanto tempo de diferença foi até ele encontrar o navio do Robert. O Robert fala que foi mais ou menos algumas horas. Esse homem então começa a conversar com o Robert sobre que ele estava em busca das ambições dele, só que isso acabou custando tudo que ele tinha e tal. O Robert fala que de certa forma eles estão bastante parecidos, porque os dois estão atrás de seus objetivos a qualquer custo. Esse homem fica revoltado e fala que você não entendeu nada do que eu quis dizer, então eu vou contar a minha história para servir de lição para você não correr atrás de seus objetivos a qualquer custo. E esse homem revela que o nome dele é Victor Frankenstein. Mas então voltamos para a história do Frankenstein. O Victor ele nasceu na Suíça e quando ele já era bem pequeno, os pais dele acabaram adotando uma menina chamada Elizabeth, que passou a ser meio que a irmã do Victor. E eles cresceram juntos, o Victor, a Elizabeth e o melhor amigo dele, o Henry. O tempo foi passando até que um dia acabou caindo um raio em uma árvore que tinha ali perto da casa do Victor. E isso acabou meio que deixando ele curioso para ver como a natureza funcionava. Ele começou então a dar uma olhada na vasta biblioteca que o pai dele tinha. E ele começou a se interessar por algum motivo por livros de alquimia e essas coisas. Um dia quando tá rolando um jantar ali com o pai do Victor e um amigo dele, ele acaba comentando sobre esse estranho gosto do Victor sobre esse negócio de alquimia e essas coisas. O amigo do pai do Victor então comenta que seria interessante ele começar a estudar algo nessa área, mas voltado para a natureza, entre ciências, essas coisas. O tempo passou, o Victor ele teve até mesmo um irmão pequeno, o William, e junto com um amigo dele, o Henry, eles decidiram meio que iriam entrar na Universidade de Ciências Naturais. O tempo passou e a mãe do Victor ela começou a ficar bastante doente, sendo que ela precisava de muitos cuidados. E quando ela estava prestes a morrer, ela pede pro Victor crescer e se casar com Elizabeth, e que para a empregada da casa dele não abandonasse a família nunca mais, que ela passasse a viver naquela casa. E um tempo antes do Victor poder ir para a universidade, ela acaba falecendo. Na faculdade, o Victor ele começa a expandir ainda mais o interesse dele sobre as ciências naturais e tal, tanto que ele tem até um diálogo bastante interessante com o professor dele. E quando ele começa a meio que entrar de cabeça para saber como funciona
a natureza, os seres vivos e tudo mais, ele começa a meio que abdicar de qualquer coisa, até mesmo da própria saúde dele. E ele percebe que ele não vai ter tanto conhecimento se ele não tiver, digamos assim, um laboratório. E o lugar perfeito para ele estudar isso seria o cemitério. O tempo passou e depois de tanto ficar observando os cadáveres naquele cemitério, o Victor ele finalmente entendeu qual é o segredo para dar vida a alguma coisa. Ele não fala qual é esse segredo, ele apenas deixa tudo anotado em um caderno. O problema é que de tanto ele ficar mexendo nesse cemitério, o agente funerário que ficava cuidando dali acabou ouvindo o Victor. Quando ele vai até onde o Victor tá, onde era o laboratório do Victor, o Victor sai coberto de sangue. Esse homem se assusta pensando que é um vampiro e nessa deixa o Victor consegue fugir. No dia seguinte, aquele agente funerário acaba levando a polícia até o cemitério, falando que tinha alguma coisa ali, uma criatura que estava coberta de sangue e tal. Só que a polícia não encontra nada. A única coisa que eles percebem é que quem quer que seja, ele está mutilando os cadáveres. É revelado que o Victor ele pegou vários pedaços de cadáveres que tinham morrido recentemente e estava ajuntando tudo ali para criar sua própria criatura. Ele explica que se ele fosse fazer uma pessoa do tamanho normal, talvez não funcionaria, então ele decide expandir a altura, deixando esse ser com mais ou menos 8 pés de altura. Ele começa a mexer ali nas coisas, fazendo todos os experimentos dele e um dia finalmente ele consegue dar vida. Só que quando essa criatura se levanta, ele sente repulsa da coisa que ele fez ali. Aquela coisa começa a grunhir, fazer grunhidos diabólicos e começa a ir pra cima dele. O Victor ele fica totalmente apavorado com a criatura que ele criou. Só que de repente o Henry acaba acordando ele. O Victor ele acredita que não, tudo bem, foi só um pesadelo que eu tive. Só que o Henry fala que ele não sabe o que aconteceu, mas ele acabou encontrando o Victor do lado de fora da casa, caído na calçada. Ele disse que viu o Victor ali naquela situação, levou ele pra cama. O Victor então ele percebe que aquilo não foi um pesadelo. Quando ele olha pro quarto onde ele tinha começado a fazer os experimentos, onde ele construiu aquela criatura, ele pergunta se o Henry tinha entrado naquele quarto. O Henry fala que sim, e quando o Victor abre a porta, aquela criatura não tá mais lá. O tempo então passa e como o Henry estava ali agora, o Victor acabou meio que esquecendo dessa criatura. Ele acredita que essa criatura pode até mesmo estar morta. O problema é que em outro local onde o Henry mora, tá o William brincando junto com a Elizabeth. E quando o William pede para ver o colar que a Elizabeth tem, ela mostra, só que o William pega aquele colar e sai correndo. Quando ele está escondido da Elizabeth, vendo aquele colar, aquela criatura encontra o William. No dia seguinte, o Victor ele tá lá na universidade quando ele acaba recebendo uma carta falando que o William foi assassinado. O Victor ele fica extremamente abalado com isso, ele pega uma carruagem e acaba indo para encontrar a família dele. Enquanto isso, a família tá abalada lá na casa do Victor, tentando entender quem foi o maldito que teria matado o William, sendo que ele é uma criança, só tem 5 anos de idade. Quando de repente a polícia chega e eles falam que finalmente encontraram quem foi o culpado disso. E de repente a polícia pega e fala que quem matou o William foi a empregada deles. Todos ali não acreditam porque primeiro a empregada não estava ali na cidade no dia, ela tinha ido visitar a família dela em outra cidade. E lembram que o William tinha segurado o colar da Elizabeth corrido? Então, quando eles pegaram o corpo do menino, eles não tinham achado esse colar. E esse colar, por algum motivo, estava no bolso da empregada. Então os policiais acabaram acreditando que de repente ela foi roubar aquilo ali do menino, o menino ia fazer um escândalo, então ela acabou matando ele. Só que todos ali não acreditam nisso, só que mesmo assim a polícia acaba levando a empregada embora. No meio da noite, quando o William tá indo pra casa dele ainda, ele pede pro homem que tá levando a carruagem parar um pouco, porque ele tem que verificar uma coisa no meio ali do mato. Quando ele vai até o meio do mato, ele começa a chorar, ele fica em prantos pela morte do irmão dele, só que de repente ele vê uma movimentação no meio do mato. Quando ele olha com mais calma, ele vê que aquela criatura ainda está viva. Então ele acaba acreditando que foi ela mesma que matou o William. Só que depois disso a criatura acaba fugindo. No outro dia o William acaba chegando ali na casa dele. Ele vê que tanto o pai como a Elizabeth estão arrasados. Primeiro com a morte da mãe dele, agora a morte do William. E agora teve esse problema com a empregada. O pai dele até fica um pouco furioso levantando essa possibilidade de que talvez a empregada tivesse matado o William. Só que o Victor fala que não foi ela, porque ela criou o William desde bebezinho. Ela não teria o sangue frio ao ponto de matar ele estrangulado. O problema é que mesmo ele indo em advogados, eles tendo testemunhas, a empregada acaba sendo julgada e ela é condenada
a morte. No dia da execução, eles estão ali conversando com ela, e ela fala que tá tudo bem, ela sabe que ela não matou o William, e ela fica extremamente feliz, porque todos ali sabem que ela não matou e levaram, tentando provar a inocência dela até o fim, então ela acaba sendo executada. Depois disso, o Victor ele tá tão arrasado que ele decide sair e começar a caminhar. Ele então começa a caminhar até a hora que ele encontra essa maldita criatura. O Victor ele fica enfurecido, pega uma pedra e começa a correr na direção para atacar aquela criatura. Só que aquela criatura agora começa a falar. Ela fala que não quer brigar com o Victor, ela quer apenas conversar. Só que o Victor fica surpreso porque aquela criatura tá falando agora. Aquela criatura fala para eles irem para uma cabana que tem ali nas montanhas e ele vai explicar tudo o que tá acontecendo pro Victor. Quando ele chega lá, o Victor fica extremamente chocado porque ele matou um urso e estava comendo. E o Victor começa a perguntar por que ele quer conversar com o Victor agora. A criatura então começa a contar a sua história. Ela fala que depois que o Victor fugiu da casa dele, ele acabou meio que entrando em desespero e acabou fugindo também. Ele foi se esconder no mato, onde ele começou a comer frutas e alguns animais que tinham ali perto. Só que depois que as frutas e animais começaram a desaparecer, ele teve que sair da floresta. Só que todas as vezes que ele via as pessoas olhavam pra ele, todas se tinham repulsas e começavam a atacar coisas, xingar ele e tentar matar ele. Ele nunca entendeu por que as pessoas faziam isso, até um dia que ele chegou em um lago e viu o reflexo dele, viu o quão repulsivo e grotesco ele é. Ele então começou a sempre fugir e se esconder, porque não importava onde ele fosse, as pessoas sempre maltratavam ele. Ele então entrou em um celeiro onde tinha uma pequena família de 3 pessoas ali. O pai e os seus 2 filhos. Ele fala que o pai ele era cego, então ele via que aquela família, mesmo não tendo tantas condições financeiras de sobreviver, assim a vida era bem difícil, ele viu o amor daquela família, quando eles brincavam, se divertiam e tal. E ele queria fazer parte daquilo de alguma maneira. Então toda noite ele ia, pegava bastante lenha para aquela família poder se aquecer. E durante a noite também ele sempre tirava a neve dali próximo da casa. Aquela família via tudo isso e acreditava que aquilo era magia feita por fadas. E um dia chegou uma outra mulher ali, todos ficaram bastante felizes quando essa mulher apareceu. E essa criatura comenta que essa mulher parecia ser de outro país, porque ela não sabia falar muitas coisas. E como o filho começou a ensinar essa língua para ela, ele acabou aprendendo junto. E depois de um tempo vendo ele aprender, ele começou a levantar os seguintes questionamentos, tipo, se essa família foi criada por alguém, o que me criou? O que sou eu? E no meio desse dilema, dessa crise existencial, ele aproveitou um dia que os filhos do velho junto com aquela mulher não estavam lá, então ele acaba indo e conversando com o velho cego. Ele fala que por causa da aparência dele as pessoas maltratam ele, julgam ele e tal, e quando ele tá conversando com aquele velho, os filhos voltam e acabam chutando ele de lá, atacando coisas nele, ameaçando ele de morte. A criatura ela fica extremamente depressiva ali, ele começa a levantar um grande ódio daquilo. Ele então se pergunta, pera aí quando eu fugi eu trouxe algumas coisas do meu criador. Ele viu o diário do Victor e tinha bastante informações, por exemplo, onde ele morava. A criatura então pegou as informações que ele tinha e foi até a casa do Victor, onde ele encontrou o William, acabou matando o William, pegou aquele colar que ele tava e foi embora. Só que quando ele viu que tinha uma mulher dormindo em uma espécie de, digamos assim, celeiro, ele acabou colocando esse colar no bolso dela para incriminar essa mulher, whatever, ele tava dormindo. Só que ele não imaginou que essa mulher era empregada do Victor. O Victor então pergunta por que ele tá contando toda essa história para ele. E a criatura então revela que ela tem um pedido para fazer pro Victor. Ela quer que ele faça uma mulher idêntica a ele, para ele ter alguém para amar e estar sempre do lado dele. O Victor ele se recusa a fazer uma coisa dessa, só que aquela criatura fala que tipo, cara, eu sou o único que pode transformar a sua vida no inferno, isso seria relativamente fácil de fazer, basta eu tirar todos que você ama. E ele promete que se o Victor fizer uma companheira para ele, os dois vão se isolar em um canto e ele nunca mais vai ter notícias deles. O Victor ele refuta, caramba, você acabou de matar meu irmão, acabou de condenar a empregada à morte e você quer que confie em você? Só que aquela criatura fala que ele só fez isso porque estava ardendo em solidão. Se ele tivesse alguém para conversar com ele e ser a companhia dele, ele não faria isso. O Victor então ele fica super assim inquieto, porque ao mesmo tempo que ele tem ódio daquela criatura, ele começou a ter pena dela também. Então ele faz a criatura prometer que se ele fizer uma companheira para ele, essa criatura vai deixar ele em paz.
e ela promete. Quando o Victor volta para casa, ele começa a pensar em tudo o que tá acontecendo ali, quando o pai do Victor chama ele pro quarto dele. Quando o Victor chega lá, o pai dele fala que sabe que não é muito bem o momento de falar sobre essas coisas, só que ele precisa saber. Durante o tempo que ele foi estudar na universidade, o Victor ficou um bom tempo sem se comunicar de volta com eles. Só que ele acha estranho esse período que ele ficou sem se comunicar, porque ele até pergunta se o Victor arranjou uma outra mulher lá na Alemanha, onde ele estava estudando. O Victor ele fala que não, ele sempre teve olhos para Elizabeth, sempre amou ela e tal. O pai dele fica aliviado e ele fala que, então não é melhor já você organizar o casamento com a Elizabeth? Só que o Victor fala que antes de fazer o casamento, ele tem um último trabalho a fazer para concluir a pesquisa dele. Depois que ele concluir a pesquisa, ele volta e se casa com a Elizabeth, realizando o sonho da mãe dele. O pai dele aceita que ele vá fazer esse último serviço. Só que quando ele está saindo já para fazer esse último trabalho dele, o Henry aparece ali. O pai dele revela que, como tá acontecendo muitas tragédias na família dele, tanto com a mãe dele, com o William, que é a empregada, ele pediu pro Henry acompanhar o Victor para ajudar ele em qualquer coisa que ele precise. Só que mesmo o Victor falando que não precisa de ajuda, o Henry insiste e acaba indo com ele junto para a Alemanha. Chegando na Alemanha, o Victor e o Henry começam a conversar bastante, bebem e tal. E o Victor ele fala que ele vai precisar de um período nesse momento de estudos dele, que ele vai precisar se isolar, porque nesse momento ele começa a colocar as ideias no lugar e ele tem meio que um direcionamento do que ele vai fazer. Depois disso, o Victor ele começa a procurar um local para ser o novo laboratório dele, quando ele encontra uma casa meio que desabitada. No caminho, o Victor ele percebe que está acontecendo um enterro ali próximo, e quando ele vai, ele pergunta pro rapaz ali como que foi que as pessoas morreram e tal. Ele fala que teve um deslizamento e algumas mulheres acabaram sendo mortas. Naquela mesma noite, então, ele vai até aquele local e começa a pegar o corpo daquelas mulheres que morreram recentemente para fazer a mulher para aquela criatura. Ele leva elas pro laboratório dele e começa a fazer aquilo, sempre pedindo perdão pelo crime que ele está cometendo com o corpo daquelas mulheres. Depois de muito trabalhar, ele acaba desmaiando ali pelo cansaço e ele acaba até mesmo sonhando com a morte da empregada dele. Quando ele acorda, ele volta ao trabalho, só que nesse momento o Henry abre a porta e vê tudo aquilo que ele está fazendo. O Henry fica assustado com o que o Victor está fazendo ali, só que o Victor ele meio que sem saída acaba contando toda a verdade para ele. O Henry então ele acha a história um pouco difícil de acreditar, só que vendo tudo que tem ali, ele acha que é um pouco difícil ele falar que aquilo não é verdade, que o Victor tá mentindo. Ele então tem uma nova ideia. Ele decide então ajudar o Victor a criar aquela criatura, só que em vez de fazer um par para aquela criatura, fazer alguém que conseguiria matar aquela criatura. Então os dois começam a trabalhar sempre nisso, caçando corpos para conseguir fazer uma criatura que poderia derrotar aquela criatura. Só que o problema é que eles caçaram em vários lugares, só que eles não estavam achando uma cabeça para colocar naquele corpo. E o Victor fala que se eles demorarem muito, aquele corpo vai apodrecer e não vai dar mais para usar ele. Durante a noite, eles estão dormindo quando os cavalos do Henry começam a ficar bastante agitados. Eles abrem a porta, é a própria criatura que está ali. Ele fala que percebeu que eles estão com dificuldade de achar materiais, então ele acaba levando uma cabeça ali para eles. Depois disso, aquela criatura fala para eles terminarem o trabalho e mandarem o corpo para aquele local. Depois que a criatura vai embora, o Victor olha com mais atenção para aquela cabeça e ele repara que a cabeça é da empregada dele. O Victor ele é totalmente contra em colocar a cabeça da empregada naquela criatura. Só que o Henry fala que ele não tem tanta opção assim agora. O Victor então decide que ele vai fazer essa criatura o mais pura possível, para até mesmo ela amar outra criatura. Só que no meio do desenvolvimento acontece um pequeno imprevisto. Eles conseguem dar vida a essa coisa. Só que quando o Victor ele tá meio que tirando as ataduras da cabeça, essa criatura acaba pegando a tesoura e acertando o braço do Victor. Quando todo mundo tá ali meio que assustado com aquela criatura enlouquecida, aquela criatura do Victor acaba aparecendo também. Só que quando a mulher acaba vendo a criatura, ela entra em surto e começa a atacar a criatura do Victor. Os dois acabam brigando ali até que a criatura acaba destroçando aquela mulher ali. A criatura então fica irritadíssima e ela logo se toca que o Victor criou aquela mulher exatamente para matar ele, que seria meio que o as na manga dele. Aquela criatura fala que, igual ela prometeu, ela vai tornar a vida do Victor um inferno, que vai matar todo mundo que ele ama. Como o Victor tá machucado, o Henry pega a carruagem e vai atrás da criatura para tentar impedir ele.
Quando amanhece, o Victor ele já tá um pouco melhor, então ele acaba seguindo os rastros da carruagem, só que mais pra frente ele encontra a carruagem totalmente destruída e o Henry tá morto ali também. Assim que o Victor chegou na casa dele, ele encontrou o pai dele morto no escritório dele, e quando ele foi pro quarto, a Elizabeth estava morta também, vestida com a roupa de noiva dela. E pela janela ele viu aquela criatura dando gargalhada do que estava acontecendo. E desde então o Victor começou a caçar insanamente essa criatura. E foi assim que ele encontrou o barco do Robert. O Robert, depois de ouvir essa história do Victor, ele percebe o quão inacreditável é essa história. Só que como eles viram aquela criatura gigante não ir embora, ele acha que não é tão difícil assim disso ter acontecido realmente. Só que enquanto ele está conversando com o capitão daquele navio, o gelo acabou meio que cercando toda a parte de frente do navio, então não teria como eles prosseguirem. O correto agora seria eles voltarem. O Robert ele vai até onde o Victor tá e ele fala, ó cara, a gente vai ter que voltar, porque o gelo tá cobrindo toda a parte da frente, os tripulantes estão ficando malucos, estão ameaçando até mesmo criar um motim aqui. Só que o Victor fala que ele deve sim voltar. Só que, do contrário do Victor, ele pede pra ele deixar ele ali pra ele seguir a jornada dele. O Robert ele acha aquilo insano, só que o Victor fala que não interessa mais. Tudo que ele ama, todas as pessoas que ele ama já estão mortas. Se ele morrer caçando aquela criatura, isso não muda nada. Então todos os tripulantes ali se reúnem e perguntam o que eles vão fazer, se eles vão continuar. O Robert decide que sim, eles vão voltar. O capitão do navio ele pergunta como que tá a situação do Victor, se ele tá melhor, alguma coisa assim. Só que o Robert fala que ele acabou falecendo. Quando o Robert fala isso, ao longe eles conseguem ouvir alguém gritando de agonia. Quando eles olham, eles veem que aquela criatura tá ali. Aquela criatura começa a gritar, chorando, falando que o criador dela morreu e que agora ele tá sozinho, a única pessoa que poderia compreender ele estava morta e que agora essa dor daqui a pouco vai passar. Os tripulantes falam que eles começaram a ouvir esses gritos de choro por um longo tempo, até que de repente o choro parou. E é assim que acaba a história de Frankenstein. Mas nesse volume ainda tem umas pequenas histórias curtas e eu vou contar elas aqui para vocês, então continue aí sentado que vão para mais histórias. Uma das histórias mostra os pais de uma criança que acabou virando uma boneca. De todas as crianças que nasceram no mundo atualmente, aproximadamente 30% acaba virando boneca. Quando isso acontece, os pais optam por acabar carbonizando as crianças, dando um final meio que digno para elas. Só que diferente desses pais, eles não vão fazer isso, eles vão manter a filha deles ali com eles para sempre. O problema é que no dia seguinte, aquela boneca começa a se deteriorar, até o ponto que eles decidem que não tem mais opção a não ser cremar e enterrar aquela coisa. A outra história mostra uma mulher que ela vai fazer um exame na cabeça dela. Quando ela chega ali onde ela vai fazer a consulta, tem uma espécie de cadeira diferente. Aquele médico fala que o aparelho que tem em cima da cadeira é para impedir que a cabeça dela se mova enquanto eles estiverem fazendo o procedimento. O problema é que quando ele prende ela naquela cadeira e coloca aquele equipamento na cabeça dela, ele percebe que a máquina que vai fazer aquele procedimento tá sem o filme que eles precisam, então ele acaba indo buscar. O problema é que quando ele sai, ele acaba descendo a escada e ele acaba tropeçando, caindo, batendo a cabeça e morrendo. E outro problema é que esse quarto, esse local que ela ia fazer esse exame, é um dos locais mais afastados de todo o hospital. Ela ficou ali por um longo tempo, ela começou a gritar, implorando por ajuda, só que ninguém nunca apareceu. Ela ficou tão paranoica que ela queria pelo menos mover a cabeça, que nem isso ela conseguia fazer. Então o jeito que ela achou de conseguir se livrar daquilo é meio que pulando por cima daquela máquina. E ela acabou fazendo isso. Um tempo depois nós vemos ela no bar conversando com um homem, contando essa história maluca. Ela fala que depois de um tempo acabaram aparecendo umas pessoas ali, acabaram tirando ela. Só que quando ele pede pra ver a orelha dela, que ela tá com o cabelo curto agora, ela se nega. As outras duas histórias mostram um artista de mangá de terror que, pela caracterização, parece ser o próprio Junji Ito, brincando com essa cachorrinha Non Ito. Mostra momentos dele dando um banho nela e tal, essas coisinhas. Então é um pouco mais mostrando esse relacionamento com a bichinha, com a cachorrinha, até o dia que ela meio que acaba falecendo. E é dessa maneira que acaba a história completa desse volume de Frankenstein. A história de Frankenstein foi escrita pela Mary Shelley no ano de 1818 e quando ela escreveu esse conto ela tinha até mesmo 18 anos. A história de Frankenstein ela é bastante assim bizarra, mas também ela é bastante, como eu posso dizer assim,
humanista. Você olha para a criatura e você entende, por mais da aparência grotesca e pelas coisas hediondas que ela faça, ela basicamente não é uma aberração, ela não é o vilão da história. Por muitos momentos você lendo, você até acredita que o vilão é o próprio Victor, porque as coisas que ele faz, tentando meio que desafiar a ordem natural, a lei natural das coisas, é um tanto psicótico as coisas que ele faz. Para uma pessoa ir no cemitério, mutilar corpos, para criar outras coisa, para ele poder dar vida, a pessoa no mínimo não bate muito bem na cabeça. Por que monstro de Frankenstein? A criatura até mesmo às vezes confundidas com o nome de Frankenstein. Muitas pessoas acreditam que o nome da criatura é Frankenstein. Na real, Frankenstein é só o Victor mesmo. As pessoas acabam confundindo isso porque na história e no livro a criatura não tem um nome dito, ela só é batizada com nomes de, por exemplo, maldição, criatura, demônio, essas coisas. Ela não tem um nome. Só que com o passar do tempo, as pessoas perceberam que, caramba, essa criatura é filha do Victor. Então, o nome dela seria Frankenstein. Por isso que tem essa... As pessoas acabam associando o nome Frankenstein à criatura. Só que na real, ela não tem um nome. Eu não li a obra original do Frankenstein, então não sei dizer se a obra do mangá é bastante fiel. Mas eu ouvi dizer que quando fizeram a primeira adaptação do filme do Frankenstein, o Junji Ito foi assistir esse filme, e quando ele assistiu aquele filme, ele acabou pegando e fazendo a história do mangá. E falaram que foi uma das adaptações mais perfeitas do conto já feito. Então, depois de ler esse mangá, você até fica com vontade de ler o livro físico. Pelo menos eu tô com essa vontade. Mas diz aí, o que vocês acharam dessa história do Frankenstein? Vocês já leram essa história? Vocês já assistiram algum filme? Já leram o livro da Mary Shelley? Se vocês quiserem comprar essa edição da Pipoca Nanquim, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Eu também vou deixar na descrição o link para o meu Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, HQs, entre outras coisas. Eu também faço preparações lá. No caso, eu fiz a última preparação do próximo mangá de Junji Ito, que vai sair aqui no Brasil, A Sala de Aula que Derreteu, que assim que ele for lançado vai ter vídeo aqui no canal. Então se você não quiser perder esse e outros vídeos que eu vou trazer aqui pro canal também, eu digo para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Eu desejo para todos vocês um belo Natal. Eu digo Feliz Natal porque no dia que eu gravei esse vídeo é dia 21, então eu desejo também a vocês um próspero ano novo, que 2022 seja um ano muito melhor do que foi esse, e que esse ano seja um ano maravilhoso para todos nós. Tudo bom, pessoal? Então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e nos vemos ano que vem. Até mais!